Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe neste momento de meditação. Amém. Você abandonaria o seu bebê? Aconteceu há algum tempo. Duas mulheres trouxeram uma criança diante de um juiz, ambas alegando serem mãe de uma criança. E depois de ouvir as partes e sem saber ao certo qual decisão tomar, o juiz mandou cortar a criança ao meio e dar metade para cada uma das supostas mães. Esta atitude drástica, mas sábia, foi a forma que ele descobriu quem era a verdadeira mãe, porque ela abriu mão da sua parte por amor para ter o seu filho vivo. Essa história está registrada em 1 Reis, capítulo 3. E foi a forma que o rei Salomão descobriu e devolveu o filho para a verdadeira mãe. Nessa semana que nós lembramos o Dia das Mães e refletimos neste amor tão especial que Deus nos deu para desfrutarmos, lembramos que as mães são belas dádivas de Deus em nossas vidas. Elas têm a responsabilidade de carregar, de criar, instruir, proteger, amar, e muitas, cerca de 11 milhões só no Brasil fazem isto sozinhas. Não é uma tarefa fácil, e por isso devem ser amadas, respeitadas e honradas em todo o tempo. As leituras e as histórias do final de semana remetem ao bom pastor. Sempre no quarto final de semana depois da Páscoa, os textos falam da relação que muitas vezes a Bíblia traz do pastor para com o seu rebanho, do pastor para com ovelhas. Jesus afirmou no seu evangelho, e lembramos há pouco isso no batismo, quem não receber o reino dos céus como uma criança, jamais entrará nele. Ou seja, o que uma criança de colo, o que um bebê pode fazer para receber algo? Como ele pode se proteger? Como ele pode encontrar alimento por conta própria? Crianças, especialmente as de colo, são 100% dependentes. E a relação do pastor com as ovelhas são a mesma relação de mães com uma criança de colo. Tanto uma ovelha como uma criança, elas não têm noção do perigo. Se nós não ensinarmos que de uma tomada, uma criança vai levar um choque, ela vai na sua curiosidade querer mexer lá. Vai querer subir numa janela, vai querer sair na rua sem a noção nenhuma de perigo. Tanto crianças como ovelhas são seres indefesos. Não têm nem forças e nem habilidades para se protegerem. Ambas necessitam de proteção e precisam de colo. Dependem de alguém que lhes dê alimento, que cuide dos seus ferimentos, que as coloque para dormir e muitas vezes fiquem velando o sono, alerta contra qualquer perigo ou qualquer situação. Quem não ser como uma criança, diz Jesus, não uma criança mimada, mas dependente. Tanto o pastor como uma mãe conhecem detalhes a fundo a respeito dos seus. São capazes dos sacrifícios mais extremos para proteger e para preservar seus filhos, a quem aqueles eles amam. É verdade que a falta de noção do perigo faz com que eles estejam permanentemente atentos, cuidando e cheios de zelo. Tanto a ovelha quanto uma criança indefesa precisam deste cuidado e zelo. Afinal, filhos são para toda a vida. Não basta dar à luz, como não basta trazer ao batismo. As maiores responsabilidades e os maiores desafios começam a partir do nascimento. Deus compara o seu amor por nós, relacionando-o com o amor de uma mãe. Ou seja, o amor de uma mãe é o amor terreno, é o amor deste lado do céu, mais próximo do amor de Deus. Um pouquinho mais próximo deste amor. E por isso,
Deus falou isso em Isaías 49, dizendo assim: quando o povo de Israel achou que Deus havia abandonado e esquecido deles. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu jamais, nunca esqueceria vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito na palma das minhas mãos. Mas o contrário acontece. Filhos desde cedo ignoram seus pais, xingam, desonram, mas o número é muito maior ainda, daqueles que desprezam o seu Criador, o seu Salvador e o seu Santificador. E mesmo que toda a humanidade resolvesse virar as costas para Deus, porque este é o nosso DNA natural, Deus nos garante que Ele não esquece, e Ele não deixa de amar. E tem até uma marca para isso. Na marca da mão de Deus está a aliança, está o selo deste amor. A marca do amor de uma mãe muitas vezes é a marca dos seus sacrifícios. Tem mães que têm as suas mãos calejadas para sustentar o seu filho, para pagar a faculdade cara, para vestir, para dar de comer. E eu conheço muitas assim. Deus tem marcado cada um de nós também nas palmas das suas mãos. Todas as mães, todos os filhos também, para que antes de qualquer coisa, as lembre que precisam um Salvador. Qual é a marca deste amor? Como Deus escreveu o nosso nome nas mãos? Ele escreveu no dia em que Jesus foi pregado na cruz. Ali, onde os pregos entraram nas mãos de Cristo, ali estava o nosso nome. Ali está escrito com sangue o nosso nome, lembrando o amor de Deus, de que Ele jamais nos esquecerá. Como um pastor que se faz ovelha, que fala a língua das ovelhas, que anda junto com as ovelhas, que guia as suas ovelhas. Vejam que interessante, Jesus não é o pastor que vai tocando, empurrando as ovelhas. Ele vai na frente, Ele assume os nossos passos. Quando vêm os tosqueadores e os lobos, Ele os encara para salvar o seu rebanho. O amor é sacrificial. Mas vocês já se deram conta de quantos filhos não reconhecem isso? Desprezam e rejeitam o amor? O oposto de amor não é raiva e nem ódio. O oposto de amor é rejeição, é desprezo, é indiferença. Por isso o bom pastor anuncia no evangelho de hoje, aos críticos de incrédulos lá do seu tempo, aos indiferentes de todos os tempos: vocês não creem, porque não são minhas ovelhas, porque não conhecem e não ouvem a minha voz, e por isso não me seguem. Como eu sou um desconhecido para vocês, a minha obra não tem valor nenhum. Vejam que embora Deus escreva o seu nome, o nosso nome em suas mãos, nós podemos sim desprezá-lo e podemos dizer: não faz diferença para mim. É preciso ouvir, é preciso conhecer, para que assim nós possamos crer. Não estou falando de religião aqui, nem de denominações. Estou falando do cristão, aquele que tem em Cristo o seu Salvador. Vocês sabem como uma ovelha age? Uma ovelha, ela é inquieta quando ela está perdida. Ela corre de um lado para o outro, ela não tem noção nenhuma de como se localizar e voltar para casa. A ovelha é ingênua, ela é boba, ela é uma presa fácil. Qualquer cachorro pode matar uma ovelha, porque ela não tem defesa nenhuma. A ovelha também é desorientada. Ela não consegue encontrar o seu rebanho no meio de outras ovelhas, se não tiver a voz que a chame, a voz do seu pastor. A ovelha é míope. Ela não consegue ter boa visão, ela está à deriva, e à noite ela está totalmente perdida, porque ela não consegue ver mais do que 8 metros. A ovelha tem imunidade baixa. Se ela se machucar, facilmente ela vai morrer se não tiver as suas feridas tratadas. Ela é uma péssima farejadora. Não consegue arrumar alimento e nem água sozinha. Ela não tem essa orientação. Ela tem
é lágrimas, ela tem é choro. E para essas ovelhas Jesus promete enxugar tudo isso, promete levá-las de volta para casa, para que elas não percam o seu bem mais precioso, que é a vida. Como ovelhas, somos todos nós. Espiritualmente falando, nós somos ovelhas. Nós estamos perdidos. Quando nós não estamos firmes na fé, a gente está inquieto. Não sabemos para onde correr. Nós somos ingênuos. Qualquer conversa pode nos desviar e nos convencer. Nós somos fracos, não conseguimos vencer nossos inimigos. Jamais acharemos o caminho de casa sozinhos, se não formos guiados e levados pelo bom pastor. Jesus, melhor do que uma mãe, nos conhece. Uma mãe conhece os seus filhos e sabe quando eles estão mentindo. Mas Deus nos conhece muito mais. Sabe tudo a nosso respeito. Sabe das coisas que nós nos envergonhamos quando nós olhamos para o nosso passado, ali atrás. Ele sabe daquelas coisas que nós queremos esconder para nós mesmos. Ele sabe dos nossos pecados, sabe das nossas fraquezas, dos nossos anseios, da nossa dependência. Deus conhece a nossa rebeldia e teimosia. E nem por isso deixa de nos amar. Ele sabe tudo que nós precisamos e faz o necessário. Antes de tudo, Ele nos conhece pelo nome. O nome que Ele nos chamou no dia do nosso batismo. Quando de forma passiva, sem fazer nada, recebemos a filiação e a herança da vida eterna. E quando nós conhecemos este bom pastor que cuida de nós, então o Salmo 23 faz todo sentido. Nós reconhecemos a sua voz e somos guiados a águas tranquilas. E mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. É Ele que nos leva ao aprisco celestial. O aprisco celestial está citado no texto que o Pedro leu há pouco, lá em Apocalipse, onde o povo já está festejando a salvação. É o aprisco seguro pelo qual Jesus desceu a este mundo para nos conduzir, para nos levar, para Ele morrer em nosso lugar. Tudo isso seria perfeito se ouvíssemos a voz, se ouvíssemos os conselhos, se ouvíssemos o chamado, se valorizássemos quem Deus colocou na nossa vida para cuidar de nós, se nós amássemos e não desprezássemos, se guardássemos aquilo que nos foi ensinado e se crêssemos o tempo todo. Nós falamos dos adolescentes que têm vergonha da mãe, mas nas coisas espirituais nós não somos diferentes. A nossa tendência é fazer tudo para fugir do bom pastor. Nós somos mimados e mal agradecidos espiritualmente. Por isso hoje é o dia que o pastor nos chama. O pastor nos chama para voltar e valorizar, para voltar ao aprisco, ao lugar de segurança, de paz, de abrigo. É no colo da mãe que uma criança se sente aconchegada, protegida, amada e acolhida. Por isso Deus nos diz em Isaías 66, como a mãe consola o seu filho, eu consolarei vocês. Como uma mãe consola o seu filho? Uma mãe consola o seu filho com o colo, com carinho, com música de ninar, mas nada consola mais um bebê do que o peito materno. E assim então Isaías fala do seu amor para conosco. Quando lá no capítulo 40, ele fala que o povo precisa ser consolado. E ele diz, consolai, consolai o meu povo. E aí ele diz como o pastor vai apacentar as suas ovelhas. Ele diz assim, como pastor ele apacentará o seu rebanho. Nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam ele guiará mansamente. Esta é uma imagem bem maternal de Deus para com cada um de nós. Nos trazer consolo, acalmar a nossa alma, apacentar, ou seja, dar pasto, dar alimento, nutrir. Quando sofrem, quando estão com medo, quando estão famintas. Essa é uma linguagem de como Deus nos trata.
Deus não solta os seus cachorros atrás de nós. Ele não sai correndo e batendo com um laço ou com uma vara. Ele vai na frente, mostrando e abrindo o caminho. Esse é o amor maternal que nos ensina o Evangelho, o amor de Deus. O que está lhe impedindo deste amor? Deus nos cuida também através delas. O bom pastor teve calor humano, teve voz. Ele teve colo de mãe para nos cuidar, para nos levar ao batismo, para nos dar o exemplo de fé. Nós precisamos louvar a Deus pelas pessoas que Ele colocou na nossa vida para fazer isso. Especialmente a nossa mãe, que nos ensinou a ouvir a voz do bom pastor. O bom pastor, Jesus, ama filhos e ama as mães também, que estão aqui ou já estão na glória eterna. O bom pastor ama e restaura relacionamentos rompidos entre mães e filhos. O bom pastor ama e guia as mulheres que não estão conseguindo realizar o sonho de ser mãe. Eles colocam um filho no braço. O bom pastor é aquele que cuida das mães que carregam a amarga dor de ter perdido um filho. O bom pastor nos incentiva a desempenharmos o nosso papel de cristãos. Algumas vivem muito próximas a Deus, enquanto outras viram e voltam as costas para o seu bom pastor. Mulheres polivalentes falam na Bíblia, únicas, mulheres com diferentes situações de vida, mas que tiveram em comum a fé no bom pastor. Jesus se faz cordeiro. Para concluir a minha reflexão, 3 momentos onde o cordeiro salvou as pessoas. Uma delas, lá no Antigo Egito, quando o anjo da morte passou e o cordeiro era sacrificado para marcar os batentes das portas. E este sangue do cordeiro salvou dos primogênitos morrerem. E enquanto o anjo passava, o povo que acreditou comia a carne do cordeiro. Em outro momento, João, que escreveu também Apocalipse, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde Deus escreveu o nosso nome nas suas mãos. O Cordeiro, o mesmo que foi tosqueado, foi morto voluntariamente, sacrificando-se em nosso lugar, para nos lavar com o seu sangue, como diz o texto de Apocalipse. Nós fomos alvejados com o sangue, os nossos trapos imundos ficaram limpos e purificados. Deus também abriu mão do seu Filho, para que cada um de nós pudesse viver, como a mãe, lá no início da mensagem de hoje, e fez isso por amor, pois sabe quem nós somos e o quanto nós necessitamos. Que Deus nos conduza as nossas vidas, como bom pastor, para que sejamos consolados, nossas lágrimas sejam enxugadas, como diz o texto de Apocalipse, o qual eu termino a minha mensagem lendo. As pessoas que já foram conduzidas ao aprisco celestial, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre elas o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro está no meio e apacentará, e os guiará à fonte da água da vida. E ali, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Como uma mãe que consola o seu filho, assim também eu consolarei vocês. Amém.